Você acha que sabe de onde vêm as árvores. Claro que acha. Já viu isso 1000 vezes. Você enterra uma semente na terra, joga água, espera, e em algum momento algo verde fura o solo e começa a crescer em direção ao céu. Árvores vêm da terra. Um carvalho adulto pesa em torno de 4.500 quilos. São toneladas de madeira, casca, raízes e galhos que não existiam um século atrás. E agora existem. As raízes vão fundo, a árvore puxa tudo isso para cima, e isso vira árvore. Faz sentido. Parece evidente. Então, vamos testar. Jan Baptist van Helmont, no século 17. Ele pegou um galho de salgueiro pesando 2,2 quilos e plantou em 90 quilos de terra seca. Regou durante 5 anos e deixou crescer. No fim, a árvore pesava 76 quilos. Tinha ganhado quase 74 quilos de massa nova. Aí ele secou o solo e pesou de novo. O solo tinha perdido menos de 60 gramas. 60 gramas! A árvore ganhou 74 quilos e o solo praticamente não mudou. Então, de onde vieram os outros 73,5 kg? Não do solo. Porque o que acabou de acontecer é extraordinário. Você acabou de ver 74 quilos de matéria sólida aparecerem do nada e não faz a menor ideia de onde vieram. Deixa eu te mostrar. Tudo bem, o solo não explica, mas a água explica, certo? A árvore bebe água o tempo todo, litros e litros. Um carvalho grande absorve cerca de 380 litros de água num dia quente. Ao longo de um século, isso é uma quantidade absurda de água passando pelo sistema. Então, a massa deve vir da água. Água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando a árvore processa a água, ela quebra ela e usa o hidrogênio. O oxigênio é liberado de volta para o ar e é exatamente daí que vem o oxigênio que você está respirando agora. Mas hidrogênio é o elemento mais leve que existe. Você precisaria de uma quantidade absurda dele para explicar qualquer massa significativa. E além disso, madeira não é feita de hidrogênio. Madeira é feita de carbono. Carbono é a espinha dorsal de toda molécula orgânica, de toda a parede celular, de cada fibra de cada árvore que já existiu. Carbono é pesado, carbono é denso, e carbono representa cerca de 50% do peso seco de qualquer árvore. O problema é esse: o solo não tem carbono suficiente. A água também não. As raízes absorvem minerais do solo, nitrogênio, fósforo, potássio, e esses elementos importam para o funcionamento biológico. Mas todos eles juntos respondem por talvez 1 a 2% da massa seca total da árvore. A grande maioria do que uma árvore é feita não pode ser explicada por nada que venha do chão. A matemática simplesmente não fecha. A resposta está em outro lugar. A massa vem do ar. É isso, essa é a resposta. Não o solo, não a água, não os minerais, não nada que você consiga segurar na mão ou ver indo para o chão. Quase toda a massa física de uma árvore, o tronco, a casca, as raízes, os galhos, tudo vem de um gás invisível flutuando na atmosfera. Dióxido de carbono, CO2. A mesma coisa que você expira. É disso que as árvores são feitas. Um carvalho de 4.500 quilos é, no sentido mais literal e físico da palavra, ar solidificado. As árvores absorvem dióxido de carbono da atmosfera por pequenos poros nas folhas chamados estômatos. O CO2 entra, a árvore o desmonta. Ela extrai o carbono daquela molécula e usa como matéria-prima para a construção, encadeando átomos de carbono em moléculas longas e complexas. E essas moléculas se tornam tudo: glicose, celulose, lignina, as fibras rígidas da própria madeira. O oxigênio que sobra depois que o carbono é extraído é liberado de volta para o ar. E é daí, de novo, que vem o oxigênio que você respira. A árvore está essencialmente operando uma linha de desmontagem do ar puro. Ela pega moléculas invisíveis, as quebra, fica com o carbono, devolve o oxigênio e esse carbono vira madeira. Madeira sólida, densa, física, que você pode tocar, cortar e queimar. Cada tábua de madeira de cada casa já construída começou como um gás. Cada mesa de madeira, cada floresta, cada pedaço de papel que você já tocou foi um dia CO2 invisível à deriva na atmosfera. Árvores são máquinas que alcançam o ar e extraem matéria dele, empilhando-a em forma sólida, usando nada além da luz do sol como fonte de energia. Cada árvore que você já viu é a atmosfera cristalizada. E o que está acontecendo é um dos processos físicos mais extraordinários do universo conhecido. A luz solar atinge uma folha. Quando essas ondas eletromagnéticas atingem uma molécula de clorofila dentro de uma célula da folha,
A energia da luz é absorvida por um elétron na molécula de clorofila, lançando esse elétron para um estado de energia mais alto. Esse elétron energizado, então, passa por uma cadeia de moléculas chamada cadeia de transporte de elétrons. E conforme se move, alimenta a construção de ATP, que é a moeda energética que as células usam para realizar trabalho. Essa é a reação de luz. Energia capturada da radiação eletromagnética e armazenada em forma química. Agora, a planta usa essa energia armazenada para fazer algo quase inacreditável. Ela pega o CO2, uma molécula completamente estável, que não tem nenhum interesse em ser quebrada, e a força a se abrir. Extrai o carbono e usa esse carbono para construir glicose, um açúcar simples com a fórmula C6H12-6. 6 átomos de carbono encadeados com hidrogênio e oxigênio ligados a eles. Essa glicose é a primeira coisa sólida em todo esse processo. O primeiro momento em que um gás atmosférico invisível se transforma em uma molécula física real que a árvore pode usar. Então a árvore pega essa glicose e faz algo ainda mais impressionante. Encadeia milhares de moléculas de glicose em longas fitas repetidas, chamadas celulose, que é o principal material estrutural nas paredes das células vegetais, e em lignina, que preenche os espaços entre as células e dá à madeira sua dureza e rigidez. Celulose e lignina são o que a madeira realmente é. E as ligações químicas que mantêm todas essas moléculas unidas, as ligações entre cada átomo de carbono, em cada fita de celulose, em cada árvore, em cada floresta da Terra, essas ligações são eletromagnéticas. A mesma força. Luz solar, radiação eletromagnética, atinge uma folha. A energia é capturada e usada para forjar ligações químicas eletromagnéticas entre átomos de carbono extraídos do ar. Essas ligações constroem glicose. A glicose constrói celulose, a celulose constrói madeira. Energia eletromagnética se torna matéria sólida. Você come comida. Essa comida é em sua maioria plantas, ou animais que comeram plantas, ou animais que comeram plantas. Cada caloria que você já consumiu traça sua origem em algo que cresceu puxando carbono do ar. O que significa que o carbono nos seus músculos, nos seus ossos, no seu cérebro, o carbono em cada célula do seu corpo agora mesmo, esse carbono era CO2 atmosférico não faz tanto tempo assim. Você não é feito de terra, você não é feito de água. Você é feito de ar reorganizado, costurado por ligações eletromagnéticas e alimentado por luz solar. E antes de estar na atmosfera, esse carbono estava em algum outro organismo que morreu e se decompôs, liberando-o de volta como CO2 para flutuar livremente até a próxima planta o capturar. O carbono vem ciclando por seres vivos e pela atmosfera. Você é um arranjo temporário de átomos que já foram parte de incontáveis outras coisas antes de você e serão parte de incontáveis outras coisas depois de você. Isso não é filosofia, é química. Agora, quando você olha para um carvalho, você não está vendo terra que de alguma forma se levantou e criou casca. Você está vendo centenas de anos de luz solar solidificada. A árvore não extrai da terra. A árvore extrai do céu, do sol, do próprio ar. E você, de pé ao lado dela, olhando para cima, é o mesmo processo. Arranjos diferentes, mesmo mecanismo. Luz solar capturada, carbono ligado, matéria construída.